A jornalista Daniela Lima foi demitida da Globo News nesta segunda-feira, encerrando sua participação como uma das âncoras do programa Conexão, que dividia com Camila Bonfim e Leilane Naubart desde 2022. A ausência da jornalista na edição do dia levantou suspeitas entre os telespectadores, e a confirmação da saída veio horas depois. Em nota, a emissora alegou que a decisão faz parte de um movimento permanente de renovação do quadro do canal. Segundo informações do site TV Pop, a demissão foi motivada por um acúmulo de insatisfações internas quanto à conduta de Daniela diante das regras editoriais da Globo. Nos bastidores, a jornalista era vista como uma figura que ignorava o código de conduta da casa, especialmente no que diz respeito à exigência de distanciamento e imparcialidade em relação às fontes de informação. Daniela ganhou notoriedade no canal por sua forma espontânea, em alguns casos, informal de abordar temas políticos. Essa postura, no entanto, teria gerado desconforto entre colegas e diretores. Um dos episódios mais comentados ocorreu em junho, quando, durante o ar do Central Globo News, ela leu mensagens trocadas com o ministro do STF em tom de intimidade. Mas, de qualquer maneira, acho que vai virar a pedagogia da tentativa do golpe, né? No julgamento da tentativa do golpe e casos correlatos. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí, às 11h25, o ministro responde. Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. Ou seja... A culpa é da mídia, a culpa é da imprensa. Vamos mudar de assunto. O trecho foi posteriormente removido do Globoplay, mas viralizou nas redes sociais, principalmente entre apoiadores de Bolsonaro, que exploraram a fala como indício de uma relação promíscua entre imprensa e judiciário. A relação de Daniela com outros colegas também foi motivo de ruído. Em abril de 2024, ela foi confrontada ao vivo por Leilane Naubart e Fernando Gabeira, em um momento de tensão no Conexão. A discussão aconteceu após uma divergência sobre a cobertura da eleição presidencial e ganhou repercussão nas redes sociais. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão. Hein? Gabeira, você quer falar? Gabeira quer falar. Fala, antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte, cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Não, isso, mas o que ele quer dizer... Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. A gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa, é só para a gente ter a monta do personagem, só para quem está em casa entender o tamanho. Vamos entender cidadão. Um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Leilane já havia se envolvido em polêmicas anteriormente, como quando publicou mensagens nas redes sociais exaltando Jair Bolsonaro e comemorando decisões judiciais desfavoráveis a Lula. A saída de Daniela foi comunicada à equipe pouco antes do início do programa. A jornalista se pronunciou em suas redes sociais, agradecendo à Globo pela oportunidade e afirmando que deixa o canal de cabeça erguida. A demissão de Daniela ocorreu após uma pesquisa interna apontar que o público vê o canal como alinhado à esquerda.
O levantamento, encomendado pela própria emissora ao Instituto Quaest, mostrou que assinantes associam a linha editorial da Globo News a partidos como PT e PSOL. A pesquisa também indicou incômodo com brigas ao vivo e o tom irônico de alguns comentaristas, considerados inadequados para o jornalismo do canal. Daniela Lima teria sido diretamente afetada pelos resultados do estudo, sendo vista como representante desse perfil mais progressista que desagradou parte do público. Essa ofensiva do Elon Musk não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho, como fazem parecer parte dos tuiteiros que passaram o final de semana comentando como quem assiste aí um jogo muito interessante de futebol, o que estava acontecendo. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão, com uma mão, a teorias da conspiração bizarras. Quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula, aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes, com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, foi lá para frente do Capitólio dizer que o Brasil vive uma ditadura judicial. Sim, é ridículo, é ridículo. É fato? Não, não é fato. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular, fazem encontros, estiveram com Donald Trump, estiveram com expoentes dessa extrema-direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para, na verdade, praticar assédio direcionado e assolar as instituições, ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham ares de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso. Como resposta, a Globo News iniciou um processo de reformulação editorial, que inclui maior diversidade de opiniões e novos formatos de debate na grade. O nome mais cotado para substituir Daniela no comando do Conexão Globo News é Rafael Colombo, atualmente na emissora. Além de Daniela, a emissora também confirmou a saída de Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha e analista político da casa. Ambos eram considerados vozes influentes nos debates políticos do canal, e suas demissões indicam uma tentativa da Globo News de ajustar o tom editorial diante de um cenário político cada vez mais polarizado.